Sim, está aparecendo aqui. Bom, agora nós vamos assistir à apresentação do aluno Wagner Freitas, que é aluno de doutorado. Então, Wagner, você tem 15 minutos de apresentação, 5 minutos para perguntas da plateia, e quando faltar 5 minutos para terminar, eu te aviso, tá bem? Ok. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Wagner Freitas, como foi apresentado, sou aluno do Eduardo Pilanóbrica e do Vinícius, né? E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o estudo do magnetismo e efeito magnetocalórico em ligas amorfas à base de hérbio e ferro. Bom, antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês o que é o efeito magnetocalórico, né? Então, trata-se de uma manifestação da segunda lei da termodinâmica, na qual um material magnético, quando exposto a um campo, né, magnético externo, ele tende a variar sua temperatura. Então, sistematicamente, é o que está acontecendo, o que vai acontecer nessa tela aqui. Então, inicialmente, aqui na parte superior esquerda, nós temos esse material a uma certa temperatura, né? Então, podem ver que os spins dele na representação estão desordenados, né? Porém, ao aplicar o campo, esses spins tendem a se alinhar, fazendo com que a entropia magnética ela caia. Então, aqui a gente vai ter uma variação isotérmica da entropia, né? E aí, chegando nesse ponto aqui, onde todos os spins estão alinhados, o que vai acontecer? Eu mantenho o meu campo magnético ligado, então, por conservação de energia, como não está mais rotacionando esses spins, essa energia tem que ser liberada de alguma forma. Então, ela vai ser liberada em forma de calor. Então, aqui nós teremos uma mudança, uma variação adiabática da temperatura, né? Então, ele vai diminuir a temperatura aqui, não vai liberar calor, né? E aí, chegando nesse estágio aqui de baixo, o que vai acontecer? Se a gente desliga esse campo, a gente vai ter novamente uma variação isotérmica da temperatura, né? Então, esses spins vão relaxar, né? E vão voltar para a sua posição inicial. E aí, chegando nesse momento azul aqui, o que vai acontecer? Vai ser o efeito inverso do que a gente viu no laranja. Então, aqui eu estou sem campo, estou com esses spins desordenados, então, por conversão, né, por balanço de energia, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que absorver o calor do meio para poder voltar para o seu estado inicial. Então, esse é o ciclo do efeito magnetocalórico, composto por duas curvas isotérmicas e duas adiabáticas. Bem, feito isso, agora eu vou apresentar para vocês o material amorfo, né? Então, a gente sabe que as propriedades magnéticas dos materiais, elas são governadas por simetria cristalina, ou seja, pelas interações entre o íon magnético e os seus vizinhos, certo? Porém, quando a gente está falando de amorfos, não tem essa periodicidade, né, da rede, então isso fica um pouco complicado fazer esse tratamento. Mas por que trabalhar com amorfo? O amorfo tem uma coisa muito interessante, que ele tem algumas propriedades que são muito legais para quem trabalha com efeito magnetocalórico. Entre elas, a gente pode listar a baixa condutibilidade térmica, né? E isso é perfeito porque ela reduz as percas, né, do material por esterese, né, que é algo bem procurado, né, por quem trabalha nessa área. Porém, temos um ponto negativo, né? Nem tudo é perfeito. Devido à magnetização ser oriunda da média de todas essas direções, né, que a gente pode ver aqui que está meio aleatório, então, consequentemente, a magnetização de saturação e o pico da diferença de entropia, ela vai ser menor quando comparado ao seu correspondente cristalino, né? Mas, em compensação, a sua capacidade refrigerante, que é uma medida direta, né, com relação ao efeito magnetocalórico, se torna maior nesses materiais amorfos, justificando, então, assim, a pesquisa sobre ele, né, a pesquisa com eles, né? Bem, então, como eu estava falando para vocês, cada íon, no caso do cristalino, você teria uma célula unitária, né, como, por exemplo, um sistema octaédrico, né, então você tem um íon magnético no meio, interagindo com os vizinhos, né, e isso se repetiria no espaço. Então, bastava você calcular esse, você teria toda a descrição, né, do sistema. Nesse caso aqui, como não tem essa correspondência, né, então a gente analisa cada íon desse como um sistema magnético, né? Então, será calculado a média de distribuição aqui para poder entender qual vai ser a direção do campo magnético. Então,
o efeito dessa situação é você ter esses spins alinhados com o campo, mas em alguns casos defasado por algum ângulo, né? No caso aqui, um ângulo θ. Então, você tem um campo aplicado aqui, e devido a essas intercorrências, a magnetização resultante lá aponta levemente defasada aqui em relação ao ângulo, né? Então, se tratando de amorfos, a gente pode ter essas duas configurações, né? Tipo a A e a B, para campo zero. Então, a configuração A é a configuração mais comportada, digamos assim, onde os íons, ele, no caso, o gadolínio ou ferro, ele não tem ele só tem a interação S, né? Então, ele é igual a zero, né? O momento angular orbital vai ser igual a zero. Então, nesse caso, esses spins na presença do campo, eles vão se alinhar com o campo, facilitando bastante o trabalho, porque isso aqui a gente trata, no caso do cristalino, com a interação de Heisenberg. E aí, beleza. Mas aqui, que é o que a gente vai trabalhar hoje, os sistemas que têm forte interação spin-órbita, né, que são os com momento angular diferente de zero. Então, nesse caso, a gente vai ter uma pequena deformação desses spins e ele vai formar um leque com relação ao campo. Então, considerando que o campo está aqui para a esquerda, então você vai ter spin formando esse pequeno leque aqui, o que poderia ser um pouco mais complicado, né? Bem, e aí na hora que você aplica o campo magnético, esse leque fecha um pouco, né? Como a gente pode ver na imagem C. Bem, no último seminário, a gente apresentou um modelo para tratar essa configuração aqui, o A, que gerou esse artigo aqui, né, onde a gente utilizou o modelo de Hendrich, né, que tem uma flutuação, né, nesses parâmetros de troca, né, e aí, se vocês quiserem mais detalhes, pode dar uma olhadinha nesse artigo. E hoje a gente vai trabalhar com o modelo HPZ, que é o que trata o outro caso, com o L diferente de zero. Então, o que a gente vai fazer? Para cada íon magnético, a gente vai ter essa hamiltoniana daqui de cima, onde os dois últimos termos, eles eram o que descreve, né, o modelo de Heisenberg, né? Então, você tem a interação de troca entre os primeiros vizinhos e a interação com o campo. Agora, a gente tem esse primeiro termo aqui, que representa o termo de anisotropia, né? E que, no caso do cristalino, seria a hamiltoniana do campo cristalino, certo? E o procedimento para chegar nesse D e nesse J é o mesmo, né? Só que aqui a gente vai reduzir a dimensão, então vai utilizar, né, os harmônicos esféricos, depois os operadores de Steven, até na notação simplificada, a gente vai tornar esse termo como o valor D aqui, certo? Então, trocando em miúdos, a gente vai ter uma hamiltoniana na qual é apresentada a competição entre os termos de troca dessa rede e a anisotropia. E o resultado disso aqui vai ser o quê? Uma magnetização que ela vai estar defasada a um ângulo com relação ao eixo fácil, né? Então, eu tenho um campo aplicado aqui na direção Z e os meus espinhos, em vez de estar apontados para cima, eles vão estar levemente inclinados, né, a um certo ângulo. Então, basicamente, o cerne do HPZ vai ser esse termo de anisotropia, o D, e esse ângulo aqui, certo? Então, vamos calcular toda essa distribuição desses spins em cima desses dois parâmetros. Bom, a nossa contribuição foi expandir esse termo, né? Então, o modelo HPZ era apresentado para uma rede magnética e a gente expandiu ele para duas redes magnéticas. Então, agora a equação, né, podemos ver na atriz aqui que vai ter 4 termos ao invés de 2, e onde cada lambda desse, que é o termo de troca, a gente vai ter as interações dos primeiros vizinhos dentro da própria rede A, então, rede A com rede A, então, rede A com o seu vizinho, rede B, e o campo magnético na rede A, né? E a mesma coisa para a rede B. Então, tem uma interação BB, B com A e o campo com a B. Então, para a hamiltoniana, então, aqui, no caso geral, pensando que esse J vai ser igual a 1, ela vai ter essa cara aqui, para cada uma das redes, né? Então, com esse alfa valendo esse DA, DB, sobre J0, e o lambda vai ser o lambda A mais lambda B, que está descrito aqui, certo? E aí, com isso, eu vou ter a hamiltoniana para um íon, certo? Mas eu preciso saber qual é o comportamento da minha estrutura por um todo. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a média térmica desse J, né, que vai me dar a magnetização, e depois eu tenho que calcular a média térmica direcional. Essa direcional vai ser por uma função de distribuição, que poderia ser algo, né, existe vários estudos que alteram
função distribuição, mas nesse caso aqui a gente pode escrever essa função de distribuição em termos dos ângulos, né? Então, daquele ângulo do cone, né? O chamado ângulo guarda-chuva. Então, a coisa fica bem mais fácil. Então, tem uma média pelo aquele ângulo. E aí, nesse caso, a minha magnetização vai ser o quê? Esse J, né, que a gente está obtendo aqui em função dessa distribuição, de cada rede. Então, o J da rede A com a informação da rede A, né, e o peso aqui, então, seria tipo, sei lá, 50%, e aqui 1 menos X vai ser também 50%, se fosse botar 50 ou 50, né? Então, aqui seriam os pesos de cada rede e os parâmetros associados a cada rede. Isso ia me dar a magnetização total. Né? Com licença, Wagner, só para informar que faltam 5 minutos, tá bom? Beleza. Então, minha magnetização, ou minha variação isotérmica da entropia, né? Ela vai ser obtida pela relação de Maxwell, que é dada pelas equações de 12 e 13. E agora vamos para o que interessa, para os resultados. Então, esses resultados foram obtidos, né, por meio de um estudo sistemático. Então, a gente queria entender efetivamente como é que esse parâmetro D e esse ângulo influenciava nas redes, né? Então, como era de se esperar, o ferro ele não teria tanta influência assim, né? Já que ele é um daqueles ângulos, né? Ele tem um momento angular igual a zero. Mas o ergo, por sua vez, ele vai sofrer bastante. Então, aqui a gente pode ver que para um ângulo zero, ou seja, sem anisotropia, a gente teria essa curva de magnetização para o érbio e essa de magnetização para o ferro, certo? A linha preta aqui. E à medida que a gente vai alterando esse ângulo, né, a gente vai tendo um comportamento dessas curvas levemente diferente, né? Então, aqui as bolinhas representam o experimental, né, que é desse artigo que está descrito aqui na nota de rodapé, certo? E aqui a gente fez uma análise para ver qual era o ângulo que mais se aproximava do experimental, certo? E antes disso, a gente já tinha determinado quem eram os termos de troca da rede A, da rede B e da rede A com a rede B, né? E aqui demos um chute inicial com D igual a 2, né? O parâmetro de amortização igual a 2, só para iniciar o processo, certo? Aqui a gente pode ver que para a anisotropia perpendicular, o efeito é mais grave, né? Mais intenso. Então, o erbe ele cai quase pela metade, que é a magnetização. Né? Então, uma vez feito isso, a gente define, né, o ângulo como φ sobre 4 e altera agora o parâmetro D para ver qual é o que mais se aproxima dessa curva experimental. E a gente começa a ver uma situação interessante. Vê que a alteração da anisotropia vai influenciar na temperatura crítica, influencia um pouco na magnetização de saturação, mas devido ao elevado, né, o valor alto aqui do erbe, a gente começa a ter uma temperatura de compensação próximo de 50 aqui, certo? Então, a magnetização que a gente costuma ver, que é algo caindo, assim, né, uma característica ferro, a gente está tendo uma característica ferrina. Então, você tem a temperatura de compensação aqui, para depois você ter outra temperatura cá. E isso aqui você vai ver que é fruto desse ponto aqui, desse ponto de intersecção aqui, que está acontecendo na rede do érbio, certo? E aí, uma vez feito esse, que é o mediano, eu apresento mais duas configurações de rede, só para a gente ver dois extremos, né? Então, aqui seria a melhor configuração, né? Então, o ângulo e a anisotropia para que eu consiga alcançar esses dados experimentais, né? E com isso, a gente tem a curva da diferença isotérmica da entropia, né, que é o que a gente precisa para calcular o efeito magnético-calórico, né? Então, a capacidade refrigerante está exatamente sendo essa área inferior aqui do triângulo. Então, essa é a vantagem de ter um material amorfo. Você vê que isso aqui é bem alargado, se fosse cristal, ele estava mais fechadinho, certo? E aqui a gente pode também perceber um efeito magnético-calórico inverso. Então, você tem aqui, abaixo do zero, você tem esse efeito que é uma assinatura de um material ferrimagnético, né? E assim a gente seguiu aumentando a concentração do érbio para poder ver mesmo, né, essa ponta definida aqui da temperatura de compensação. E exatamente onde tem essa temperatura de compensação é exatamente onde acontece esse efeito magnético-calórico inverso, né? Bem, eu não repeti os passos, né, aqui na apresentação por causa da questão do tempo, mas vocês podem imaginar que a gente seguiu os mesmos passos anteriores, certo? E aqui, por fim, um caso onde você tem a predominância da rede do ferro, né? Então, aqui a gente tem aquela curva de magnetização esperada, né? Apesar de ter uma pequena influência aqui naquela mesma região, né? Onde vinha acontecendo aquele evento
como é que fala, da compensação, mas ela não foi grande o suficiente para atingir aqui o ponto zero, né? E aqui a minha magnetização já está um pouco definida, né, e tal. Bem, é isso. O que tinha para apresentar para vocês era isso, né? Então, basicamente, nosso trabalho aqui foi apresentar um modelo, né, capaz de descrever sistemas magnéticos com duas sub-redes, né, de caráter isotrópico, né? A gente conseguiu representar, né, construir aquelas curvas experimentais, né, apesar de um certo deslocamento, mas o perfil ele está sendo respeitado, né? A gente viu que essa anisotropia ela vai acontecer principalmente nos íons onde tem um alto J, né? E a gente pode também utilizar para outras ligas, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Wagner, pela apresentação. E agora nós temos tempo para algumas perguntinhas. A plateia gostaria de fazer? Joana, fique à vontade. Boa tarde. Boa Parabéns, Wagner, pela apresentação. Só uma dúvida: já têm sido estudados outros materiais amorfos com esse modelo? Assim, esse modelo a gente que implementou agora, né? Já existiu o modelo HPZ, ele é desde a década de 70, certo? Só que esse modelo, ele era para uma rede magnética. E a gente expandiu para duas redes, entendeu? Então, a gente não chegou a publicar isso ainda, né? A gente está terminando de organizar e tal. Mas com essa configuração desse jeito, não. Ok, obrigada. Natan. Oi, Wagner. Parabéns pela apresentação. Oi. Puxando a pergunta que o Johan acabou de fazer, quando você está falando de duas redes, você está querendo dizer que você está separando, por exemplo, você tem essa rede ferro e o ER, que eu não sei o que é. Érbio. Você está dizendo que as sub-redes seriam esses dois elementos? Sim. É uma sub-rede do érbio e uma sub-rede do ferro. Era sub-rede, não rede. Falei errado. Entendi. Legal. Aí elas... desculpa. Aí você pode olhar o comportamento delas aqui. Então, eu tenho uma sub-rede do érbio e os momentos são inversos, né? Então, assim, se o momento do érbio ele é positivo, do ferro é negativo. Então, eles têm uma competição interna entre os momentos da rede do érbio e da rede do ferro, entendeu? Entendi. Olhando a temperatura de transição não é tão baixa, né, para esses materiais. Estava pensando em questão de aplicação, né, para material de refrigeração magnética. Sim, aí você vê que a temperatura aqui está em volta dos 300, né? 300 que é a temperatura ambiente. Né? Então, assim, o ponto interessante de você trabalhar com... A vantagem, né, de você trabalhar com material isotrópico, nesse caso, é exatamente fazer essa sintonia, entendeu? Então, você trabalha com o perde-ganha, digamos assim. Né? Então, de um lado, se eu colocasse só ferro, essa temperatura crítica aqui ia estar bem mais alta, certo? Mas é no momento que eu coloco esse érbio, que se você colocar o érbio sozinho, a temperatura dele é bem baixa. Então, eu fazendo essa sintonia, eu consigo ter uma temperatura crítica próximo do meu objetivo, né? Então, esse é um ponto interessante. Né? Então, você vê que aqui, ó, só variando um pouquinho a concentração, eu consigo diferentes temperaturas críticas. Ó, aqui eu estou em 300, cadê? Tem um outro aqui que está em 225, tá vendo? Só mexer um pouquinho, e o outro está um pouco acima do 300, né? Vou botar aqui, sei lá, 315, não sei. Entendi. Então... E essas curvas que você tirou foi resolvendo aquele seu hamiltoniano de sub-redes, né? Exato. Então, eu tenho eu vi nesse artigo essas curvas experimentais, que ele utilizava outra técnica, e aí eu fiz, né, eu exportei essas curvas e testei o meu modelo em cima dessas curvas, para ver se ia ter um resultado compatível, entendeu? Entendi. Legal. Parabéns. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? O Rudinha levantou a mão. Ô, Wagner, vai no slide anterior, que tem o ponto crítico, acho. É isso, pode Esse? ser bem. Isso, pronto. Isso. É curioso isso daí, né? Se eu olho... Deixa eu ver aqui se eu entendo. Se eu olho para o gráfico da direita, né? Sim. Aparentemente, você só tem um ponto crítico aí, né? No gráfico da esquerda, parece que com magnetização igual a zero, parece que toca duas vezes o eixo horizontal ali.
A gente tem uma temperatura de compensação aqui, né? Acima do 100, 125, vamos colocar assim, né? No caso, para o ângulo zero, não é isso? É isso que você está falando? Isso, exatamente, esse daí. Certo. Então, esse efeito é uma característica do material do ferrimagnetismo, né? Então, devido a isso aqui, ó, então você tem um efeito magnetocalórico inverso naquele ponto, né? Então, aquela temperatura de compensação vai gerar esse efeito magnetocalórico inverso aqui, ó. Geralmente, a curva do efeito magnetocalórico, né, da diferença isotérmica da entropia, ela vai ser uma coisa assim, né? Tipo, vai ser isso aqui, né? Vamos considerar acima do 90, né? Aí, devido a essa temperatura de compensação, você vai ter esse efeito inverso aqui. Mas ele toca na magnetização zero ali? Toca, aqui a linha zero, tá vendo? Ele toca. Eu coloquei assim para poder iniciar aqui, senão não ia aparecer. Por que no gráfico lá da direita, no outro lá, o anterior que você tinha mostrado? Esse? Isso, por que a gente só vê um ponto aí, né? Aqui, né? É isso. Cadê o de temperatura mais baixa? Então, porque assim, o que a gente estava tentando fazer? Primeiro, eu pego essa parte aqui, né? Então, eu dou um chute inicial para esse D igual a 2 e eu faço a variação desse ângulo para ver qual mais se aproxima, né? Então, o meu objetivo aqui era ter o perfil dessa curva. Então, eu assumi que a curva que tinha o perfil mais próximo desse experimental era essa curva rosa aqui, ó, π sobre 4, certo? Uma vez definido isso, aí eu setei o π sobre 4 e fiz essa variação do D, que é o parâmetro da anisotropia. E aí, tipo, para um parâmetro o laranja é um parâmetro bem menor do que os demais, né? Então, o que acontece? Ele toca mesmo, mas ele está bem diferente do experimental, entendeu? E aí, à medida que eu vou aumentando esse experimental, ele vai fazendo esse tipo de movimento aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, para então, peraí. Você tem os dados experimentais, as bolinhas. Isso, as bolinhas experimentais. É o modelo teórico. Exato. Então, aqui, aqui foi um ajuste. Então, eu dou um chute aqui, faço a variação do angular. Defini o meu ângulo, faço a variação agora do D, para ver qual D mais se aproxima. Aí, uma vez encontrado os dois, aí eu peguei o melhor ajuste. Então, esse aqui é o meu melhor ajuste, entendeu? Então, mas o experimental mostra 2 pontos de transição, né? Num temperatura mais baixa, outro temperatura mais alta. Aqui a gente pode ver mais limpo, né? Então, aqui o experimental e o meu melhor ajuste. Né? Só que nesse caso, o que eu resolvi utilizar era aquele que tinha o melhor perfil, entendeu? Apesar de eu não conseguir alcançar esse ponto aqui, mas o perfil da curva ficou mais próximo, entendeu? E isso ia garantir as informações que eu precisava ter aqui nesse gráfico da direita. É o teu modelo teórico, né? De certa forma, cobre melhor o regime de altas temperaturas, mas não de baixas temperaturas, aparentemente. Sim, para essa concentração, sim. Você vê que nas outras ele já ficou um pouco melhor. E a cara das curvas aí muda com o dopante também. Exato. Então, porque na medida que eu vario a concentração, você vê que a gente não precisa variar muita coisa. Eu estou com 20 e 80, olha aqui. 21, 78. Ó, o perfil da curva já mudou bastante. Qual o efeito do dopante? Ele aumenta ou diminui a temperatura crítica? Então, o efeito do dopante aqui, ele vai... o ergo, ele tá mais suscetível, ele é suscetível à anisotropia. O ferro não, certo? Qual é o efeito da anisotropia? A gente pode ver nesse gráfico, ó. Tá vendo? Então, o efeito da anisotropia, ele vai fazer com que a magnetização saturação, nesse caso, diminua. Entendeu? Então, por isso que a gente vai ter esses efeitos aqui. Né? Então, aumentei o érbio, aí ele gravou no chão. Mas a temperatura de transição aumenta ou diminui? Diminui. Então, aumentei o érbio, a temperatura diminui. Por quê? A temperatura de transição do ferro puro ela é bem mais alta. A temperatura do érbio ela é bem mais baixa. Então, na hora que eu aumento o érbio, eu diminuo a temperatura. Na hora que eu aumento o ferro, eu aumento a temperatura. Então, a sintonia acontece mais ou menos assim. Ok, interessante. Isso é exatamente o que a gente estuda em teoria de campos também, né? O que é mais ou menos a Manuela está falando, né? A gente modela esse tipo de transições com campos, né? Que você pode ter fases reentrantes, né? Eventualmente. Então, exatamente tem um exemplo de transição com reentrante, né? Você tem 2 pontos críticos. Entendi.
Aí, assim, eu posso fazer, né, para qualquer concentração. Agora, eu me limitei nessas concentrações por causa da resposta experimental, né? Então, eu não consigo, os dados que eu consegui do experimental foi os que eu fiz aqui, né? Não adiantava fazer, senão não ia ter sentido. Então, agradecer novamente ao Wagner pela bela apresentação que fez. E Muito obrigado a vocês. vamos para o próximo, que é o Vitor.